E aí galera, tudo tranquilo? No vídeo de hoje a gente vai resolver o desafio Diagonal Difference da plataforma HackerRank, que é bem interessante. Eu já até consegui alguns certificados aqui. Enfim, ele é do nível fácil e na verdade o próprio enunciado dele já meio que demonstra a resolução, né? Mas além da gente trabalhar nessa solução, eu achei interessante trazer também um assunto que eu venho aprendendo recentemente, que é o de analisar a complexidade de um algoritmo, ou seja, verificar qual o custo dele em termos de tempo e espaço para resolver um problema para uma dada entrada de tamanho n, como um vetor ou uma matriz, por exemplo. Existem diversos vídeos no YouTube que falam sobre esse assunto e que podem explicar com mais propriedade do que eu. Então eu sugiro quem tem interesse dê uma pesquisada, beleza? Agora voltando aqui ao problema. Nesse caso, a gente pode ver que no enunciado iremos trabalhar com a matriz, que é um array bidimensional, ok? Na entrada, a gente vai receber um inteiro n, que é a dimensão da matriz, e depois os seus respectivos valores. Por fim, depois de realizar a aritmética, ele deve retornar o resultado, que no caso é a diferença absoluta das somas entre as duas diagonais da matriz, certo? Conforme é mostrado nesse exemplo aqui. Então, a partir dessa ideia da diferença diagonal, vamos estudar agora algumas abordagens possíveis para a resolução desse problema. Bom, então vamos lá. Aqui eu trouxe o exemplo que é mostrado lá, onde a gente recebe um n, que no caso é o 3, que é a dimensão da nossa matriz, e depois os valores. Nesse caso, 1, 2, 4, 5, 6, 9, 8, 9. A soma da diagonal principal resulta em 15 e a da diagonal secundária resulta em 17. Aí a diferença absoluta delas dá 2, né? Aqui a gente pode fazer 17 menos 15 ou 15 menos 17. Essa daqui é basicamente a aritmética que a gente vai precisar fazer para resolver o problema. E como é que a gente vai acessar esses valores para realizar os cálculos? Bom, fazendo uma análise aqui da matriz, a gente percebe que a diagonal principal ela possui os índices sempre quando o i e o j são iguais, certo? E a diagonal secundária é quando o índice i e j somados resultam no tamanho da matriz, que é o n menos 1. Como a gente tem uma matriz de tamanho 4, nosso 3 mais 0 dá 3, que é igual a n menos 1, e assim por diante. Então, uma ideia intuitiva aqui é a gente indexar uma linha e percorrer todas as colunas. Se o índice i e j for igual, a gente soma o valor na nossa variável soma principal. Se o índice i mais j for igual a n menos 1, a gente soma o valor na variável soma secundária, certo? Nesse caso, os valores em azul são da diagonal principal, em laranja da diagonal secundária, e esses em vermelho são os que a gente simplesmente vai ignorar nessa computação. Nessa situação aqui que eu quero trazer uma reflexão. Aqui a gente tem um n pequeno, né? 4. Então a quantidade de computações desnecessárias aqui é relativamente pequena. Mas e se a gente tiver um n muito grande? Como será que essa abordagem se comporta? Aqui eu trouxe um exemplo para um n igual a 1000, ou seja, a gente vai ter uma matriz de 1000 por 1000, no qual a gente vai indexar a primeira linha, percorrer todas as colunas, verificar quais as condições são satisfeitas, realizar as operações convenientes, e a gente vai fazer isso para todas as linhas dessa matriz. Agora percebam o seguinte, para cada linha, apenas duas células dessa matriz vão ser convenientes para a gente utilizar os valores dela. O resto vai ser tudo ignorado. Ou seja, aqui nessa primeira linha, a gente vai fazer 998 comparações necessárias, na segunda linha, mais 998, até a gente chegar na última linha, com mais 998 comparações necessárias. Por fim, se a gente for calcular quantas comparações a gente está fazendo e elas não vão impactar de nenhuma forma, a gente chega em quase 1 milhão de comparações desnecessárias.
porque as outras duas 1000, o 1000 da principal e a outra 1000 da secundária, a gente de fato vai utilizar. Isso dá pra gente uma complexidade de O de n ao quadrado, certo? Porque para cada linha, a gente está percorrendo todas as colunas, certo? E isso daqui dá esse valor extremamente alto aqui. Claro que esse daqui é um dos exemplos mais triviais que a gente tem, né? Porque é apenas uma comparação. Em outros casos, podem ser necessárias outras computações, além da mera comparação se um índice é igual ao outro. Beleza? E qual uma outra forma da gente abordar essa solução? A gente pode simplesmente percorrer apenas os índices que são convenientes para a gente. Ou seja, a gente cria um laço de repetição com um índice que ele vai utilizar, por exemplo, para a gente somar a diagonal principal, a gente utiliza o mesmo índice para somar os valores da nossa matriz, certo? Então, o nosso valor pode começar com um i e um j como zero, a gente soma o valor que corresponde a essa célula na matriz, depois incrementa o nosso i e j, soma o valor correspondente da matriz, e assim a gente faz até chegar no último elemento dessa diagonal. Aí a gente faz essa operação em um tempo linear, ou seja, em O de n. Daí, para a diagonal secundária, a gente utiliza uma ideia bem similar. Lembrando que os índices da diagonal secundária são dados pela soma de i mais j é igual a n-1. E o que a gente pode fazer? A gente percorre apenas os valores que são convenientes para a gente. Ou seja, a gente pode começar o nosso i com um valor igual a 3, que é a última linha, e o j com um valor igual a 0, que é a nossa primeira coluna. Depois a gente pode ir decrementando a nossa linha, que é o nosso i, e incrementando o nosso j, que é a nossa coluna. E a gente faz isso até que uma condição seja satisfeita, ou seja, até que o nosso i seja maior ou igual a 0, que ele chegou na primeira linha da matriz, ou que o nosso j seja menor que 4, que é o nosso n. Certo? Se uma dessas condições for satisfeita, a gente já tem o resultado da soma da nossa diagonal secundária. Beleza? Tudo isso também em tempo linear. Uma vez que a gente tem a nossa soma principal e a nossa soma secundária, a gente pode simplesmente realizar a diferença absoluta. Ou seja, o nosso resultado recebe a soma principal menos a soma secundária, ou a soma secundária menos a soma principal, aqui entre as barras. Então a gente saiu de uma solução quadrática, na qual para cada linha indexada a gente percorria todas as colunas, para uma solução linear, onde a gente vai percorrer apenas os valores que são convenientes para que a gente obtenha o resultado esperado, certo? Então, acho que com base nessa explicação aqui, eu alcancei o meu objetivo. A implementação do algoritmo não vai ser difícil, mas eu queria só trazer essa análise aqui para a gente sempre procurar otimizar as nossas soluções, né, quando a gente estiver desenvolvendo algoritmos. Então, sem mais delongas, vamos partir agora para a implementação. Eu estou com o meu CodeLite aberto. Na minha main, eu tenho a definição de uma matriz, que é a que a gente utilizou no exemplo aqui de cima, okay? Onde o resultado esperado é 2. E aqui a gente tem a chamada da função, na qual vai receber o valor da diferença e imprimir na tela. Aí aqui a gente tem a nossa assinatura da função, que é dada lá no enunciado do problema. Primeiramente, vamos definir as variáveis que a gente vai utilizar para indexar os índices. E também para armazenar a soma das nossas diagonais. Ok? Elas vão ter que começar com 0, né? Beleza. Aqui a gente utiliza também um n para armazenar o tamanho do nosso array, para não precisar ficar verificando toda hora. E agora a gente faz o nosso primeiro for, que vai fazer a soma da nossa diagonal principal, onde o nosso i
vai começar do zero, porque o nosso i e o nosso j são iguais, então a gente pode usar apenas uma variável. Ela vai iterar até que seja menor que n, incrementando de 1 em 1. Enquanto isso ocorrer, a gente vai somar a nossa diagonal principal com o valor da nossa matriz no índice i de i. Com isso, a gente já vai ter a soma da nossa diagonal principal. Para a nossa diagonal secundária, a gente vai utilizar a ideia que a gente discutiu aqui. Ou seja, a gente vai percorrer do nosso i começando em 0, o nosso j começando de n-1, ou o contrário também dá no mesmo. O nosso i vai ser menor que n, e o nosso j tem que ser maior ou igual a 0. Enquanto isso ocorrer, então a gente vai incrementar o nosso i e decrementar o nosso j. Então, a gente soma os valores da nossa diagonal secundária, respeitando essa configuração aqui. Ok? Então, a gente soma aqui array de i e j. Beleza. Por último, a gente retorna o valor absoluto da diferença. Aí aqui a gente pode fazer tanto o secundário menos o primário, quanto o principal menos o secundário. Vou fazer a main menos o secondary. E com isso, a gente resolve esse problema em tempo linear. Então agora vamos rodar aqui para ver se ele retorna o resultado esperado. Se ele retornar, a gente pode submeter na plataforma. Resultado 2. Então, aparentemente, ele está correto, certo? Então, eu vou copiar aqui a nossa solução e vou colocar aqui no HackerRank. Vamos rodar o código. Vou processar. Bom, passou no primeiro caso de teste. Vou submeter aqui. E também passou nos outros, né? Bom, espero que vocês tenham gostado desse desafio e vejo vocês na próxima.